Fala galera, sejam bem-vindos para mais um podcast e mais uma convidada agora, né? Primeira, né? Convidada no podcast com um currículo, Jorge. Mas antes de falar dela, pede para rapaziada se inscrever no canal aí. Rapaziada, não custa nada. É mais uma aula. Só precisa que vocês se inscrevam no canal, aperte o sininho lá. Siga a gente também nas redes sociais, @Leones Academy no Instagram. Isso. Não deixe de nos seguir, nos ajudar, nos ajuda bastante. E A gente tá outra, cobrando nada por essas aulas aqui, compartilha, né? né? Manda lá pro seu amigo, É, pô. pra sua família, não custa nada, porque olha, tá sendo um episódio melhor que o outro. @Leones Academy. Não Isso, esqueçam. deixa o joinha. Estamos aqui com ela, Mari, 18 países, Só 5, isso. 5 línguas. Eu perguntei pra ela qual o idioma que ela preferia. Ela falou que É, português tá bom. eu Se fosse outros também. não vou conseguir falar em outros idiomas que eu já esqueci o que eu aprendi quando eu joguei lá. Mas seja bem-vinda, Mari, treinadora da seleção da Haiti, hoje morando nos Estados Unidos e com uma empresa como empresária, levando jovens meninas e meninos também. Seja bem-vinda por ter disponibilizado esse tempo, porque olha, veio de longe. Veio de longe. Então, por favor, não vamos decepcionar a gente. Mari, seja bem-vinda. Gente, bom dia, obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês, com esse meu parceiro, Jorge. A gente vai tentar se comportar hoje aqui, né? Um pouquinho A de resenha é resenha e um grande, pouquinho né? de negócios, É né? isso. Mas língua só tenho uma, idioma eu falo 5. É verdade. Mas assim, um currículo assim invejável, vamos dizer assim. Invejável não, porque inveja nunca é bom, mas um currículo admirável, ainda mais sendo bem claro, porque o futebol feminino nunca teve tanto investimento e você conseguir tudo que você conseguiu, hoje tem um pouco mais de investimento, um pouco mais de as pessoas ajudam um pouco mais, mas na sua época lá atrás não tinha investimento nenhum, não tinha ninguém ajudando ali. Como é que foi a pequena Mari começando jogando bola ali, de Mogi Guaçu, De Mogi mas nasceu em Guaçu. Piracicaba, né, ele Nasci de em Mogi Piracicaba. Guaçu, mas Isso. como é que foi esse começo para a gente ver também essa evolução do futebol feminino e o que você está achando, mas como que você começou? Comecei como toda menina, assim, né? Brincando em casa com meu irmão. Eu sou a caçula de 3, né? Então, meu irmão, a minha irmã e eu. E aí, desde pequena, me interessei por futebol. Quando eu vi o Maradona jogando em 1990, falei, cara, eu acho que eu sou boa nesse negócio aí também. E aí, ali, rapidamente, eu entendi que não era um negócio para meninas, né? Que era assim que a sociedade colocava, principalmente nos anos 90. Então, dentro da minha casa, graças a Deus, eu nunca tive preconceito nenhum. A minha mãe é muito fã de futebol, entende pra caramba de futebol. A minha família é uma família de esportistas. Então, dentro de casa, assim, era comum todo mundo jogar, todo mundo falar de futebol. Mas quando eu procurei sair da minha casa para jogar, eu falei: "Ó, você não pode jogar porque é time de homem e não tem menina, e menina dança balé, menina joga vôlei, ou menina só vai pra escola". Então esse começo para mim foi bem tumultuado, assim, né. Eu costumo dizer que, com a maior certeza do mundo, que se para mim as coisas aconteceram foi porque eu não sofri o preconceito dentro da minha casa. Porque esse é, sem dúvida, assim, o maior problema que as meninas encontram, porque quando falam que querem jogar, assim, são pouquíssimas as pessoas que apoiam. Então, lá nos anos 90 foi assim, minha mãe desbravando o mundo comigo, né, e me levando para jogar, e quando falava: "Ela não pode jogar aqui", aí minha mãe falava: "Ah, ela vai jogar aqui sim". Pode. Né, então, graças a Deus, assim, a minha mãe, a minha família toda sempre foi muito parceira comigo, e as coisas foram acontecendo através de muita dedicação e resiliência, assim, tapando o ouvido para as muitas coisas. Ainda continua assim, né, eu costumo dizer que todo quando você nasce mulher no Brasil, todo dia é um 7-1 diferente, né, todo dia é uma humilhação diferente que a gente passa, e aí a gente tem que ir escolhendo, assim, as que a gente quer enfrentar primeiro para chegar onde a gente quer. É difícil porque, como você disse, no externo você sofria muito preconceito, mas você tinha um ambiente dentro de casa que era um Uhum, ambiente que te dava todo o suporte. E é isso que nós também tentamos passar, falar para os pais, independente se é menino ou menina, que eles uhum. precisam ter esse suporte, precisam se sentir acolhidos, né, dentro de casa, porque o mundo lá fora, tratando-se de uma mulher tentando jogar bola, é muito difícil. E também para o menino que vai sofrer várias coisas. Então, dentro de casa, você precisa ter seu porto seguro. Com certeza. E eu acho também que naquele momento, enquanto criança, né, nunca passou pela cabeça da minha mãe, dos meus irmãos.
ah, ela gosta, ela vai ser profissional. Era realmente um apoio, assim, isso que ela gosta de fazer, deixa ela experimentar o Até porque não mundo. tinha, né? Exatamente. Então acho que isso que é importante também. Trazendo para hoje, assim, eu trabalho com futebol, graças a Deus sou reconhecida na área, e eu tenho um sobrinho que joga futebol, me tá brincando de futebol, não existe essa pressão de falar: "Ah, vou lá assistir um treino do meu sobrinho, vou dar palpite, vou lá saber o que o treinador tá fazendo". Se isso for o que ele quiser fazer daqui para frente, bacana, ele vai ter todo um apoio, assim como eu tive, mas não existe essa pressão de falar: "Ó, você tá saindo de casa e tu tem que virar o jogador". Eu acho que falta muito isso também, assim, né, os pais, serem pais dos filhos, assim, eu não sou mãe, né, então não é o meu lugar de fala, mas eu sou filha de uma mãe que foi mãe com M maiúsculo para mim, assim, e nunca teve esse lance de: "Ó, eu sou professora, você tem que ser professora", eu sou médica, você tem que ser médica". E dentro do futebol a gente vê muito isso, assim, né, o pai fala: "Ó, meu filho vai ter que ser jogador, porque eu não Sim, fui, ele vai ter que". sim. Ele vai ter que ser feliz, né. Acho que a função de um pai e de uma mãe é de criar bons filhos e que esses filhos sejam felizes, independente de qualquer outra coisa, assim. Então acho que hoje, essa inversão dos papéis, assim, acaba dificultando e traumatizando muitas crianças no caminho também. É até o que você citou em relação a ser pai ou ser a mãe da criança, né? E a gente, como trabalha em escola, eu já há mais tempo, eu enfrento muito essa questão do pai querer ser o treinador do filho, passando por cima do treinador que está na beira do campo, e isso acaba atrapalhando muito. Eu até em reuniões assim, pré-competições que a gente faz, eu cito, falar, ó, seu filho não quer olhar, ele quer olhar para arquibancada, ele não quer ver um torcedor, um cara que tá cobrando, ele quer ver o pai dele, ele ganhando ou perdendo, ele quer o abraço do pai, não quer, Exatamente. você deveria ter feito aquilo, porque você não chutou aqui, porque você não foi para aquele lado. Não, o filho quer sair de um jogo. Ainda mais quando perde, que a tristeza ela supera, né, ele quer ver ali o pai, a mãe que vai acolher, que: "Não, vamos ali, vamos comer alguma coisa, vamos se divertir". Exatamente. Então isso é uma coisa que precisa ser falado mesmo. É bacana você estar falando isso, né, porque quem não tá acompanhando só aqui não vê que atrás das câmeras ali eu tô com uma atleta de 15 anos e os pais Sim, dela. E a gente teve muito esse embate no começo, assim, porque eles eram assim, perdi a linha, perdi a uhum, mão, e eu ali no meu trabalho de formiguinha, a gente não tinha tanta intimidade, falar: "Olha, você deixou ela aqui no meu treino, quem dá o treino aqui sou eu, tá? sim, Você é o papai e a Da linha pra mamãe". cá, deixa que eu comando. E aí a gente teve que fazer esse trabalho realmente de colocar limites, sim, e hoje eles falam para mim, faz 4 anos que a gente trabalha juntos, né, então a gente estabeleceu um vínculo, uma relação, e eu sempre falei isso, primeiro a gente precisa conectar para depois a gente corrigir, né. E esses pais e essas mães que às vezes, né, querem ser os treinadores, eles perdem esse vínculo fundamental de pai e sim, filho, de mãe e sim, filha, né. E eu sempre falei para eles, falei: "Cara, vocês estão perdendo a mão em algumas situações que você traumatiza uma criança sim. e leva para o resto da vida", né. Então, quando eu tive também Soccer Academy nos Estados Unidos, assim, era toda vez ter que conversar, era mais educar os pais dos meus atletas do que propriamente os meus atletas, porque é uma linha, assim, muito perigosa que a gente vê passando, assim, Sim. né. E principalmente nessa questão de inverter papéis, assim, então, às vezes eu vou assistir campeonatos de criança, e para mim a criança tem que aprender brincando, porque brincar é coisa séria quando ela é uma criança, e aí a gente vê pai e mãe no alambrado e grita: "Quebra ele, É, Xingando o pega juiz. ela". Eu falo: "Gente, que mundo é verdade. o que que tá São acontecendo aqui?". além de ser crianças, não pode nem gritar nisso pra um adulto, né? Mas além de tudo, são Exatamente, crianças. exatamente. Eu falo: "Gente, que realidade louca que vocês estão vivendo É, a aqui", porque sociedade tá é difícil mesmo. bizarro, é muito bizarro isso. Nós temos uma atleta no momento, né? Graças a Deus agora não é mais a nossa atleta, que ela passou e tá no Guarani, mas eu ficava vendo ela ali em alguns treinos nosso e eu falei, não, como que tá desigual isso, né? Porque eu tinha que colocar ela com os meninos, tudo bem que ela atropelava os meninos, Uhum, essa era a verdade, mas eu ficava, cara, ela não tem uma oportunidade, há anos ela tá esperando essa oportunidade, e eu e o Jorge, nós fomos atrás de uma oportunidade para ela, conseguimos colocar no Guarani, hoje ela tá uhum. lá, fez até a estreia, tá nas quartas de finais agora do Paulista Cup, e ela nunca tinha jogado campo, nunca tinha feito escola, nunca tinha feito nada, e quando nós chegamos para conversar e falou assim, ó, você vai ter uma oportunidade lá no Guarani, a mãe e ela choraram, porque anos esperando uma oportunidade. Como é que foi essa oportunidade para você? Eu vi que você começou no futsal, depois passou por alguns clubes, mas nós estamos falando hoje, 2024.
lá, que já é difícil ter uma oportunidade. Imagine lá atrás. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa dificuldade para as pessoas entenderem que não é só o mimimi, que não é só isso, não é só aquilo. Realmente tem uma desigualdade muito grande do feminino para o masculino. Pegando só um pouco do gancho da pergunta do Lucas também, Mari, essa questão de jogar com os meninos, né? Queria que Uhum. você já aproveitasse e falasse sobre isso. Vamos lá, vamos por etapas. É uma conversa que dá pra gente discutir em tantas camadas, assim, que não tem como falar de uma forma rasa, né? Eu acho que puxando para esse lado da desigualdade, por exemplo, o que a gente mais escuta, a mulher não sabe jogar bola, ou o campo tem que ser menor, a goleira não chega na bola, diminui o gol. E aí a gente está falando de 2024, da atleta que vocês tiveram que nunca teve uma oportunidade. Quantos anos ela tem? Ela tá com 13. Ela tá com 13. Então, assim, hoje a gente tem escolinha de futebol aí que criança, moleque de 3 anos jogando bola. Sim. A menina, a primeira oportunidade dela foi com 15. Né? Então, quando falam assim pra mim, mas a goleira não chega na bola, ela nunca teve a oportunidade de treinar com um preparador de goleiro, né? Então, tudo que a gente fez nos anos 90, que foi quando eu cresci, e hoje melhorou um pouco mais ainda, a gente vê principalmente nas cidades do interior, que o Brasil é do tamanho de um continente, é isso, assim, né? A gente não teve tempo de preparar, tempo não, a gente não teve oportunidade ou interesse de preparar essas meninas para a prática esportiva, né? Para mim, de novo, a diferença foi a minha mãe e os meus irmãos falar, ela vai jogar. Ela vai jogar. Mas só tem menino. Mas ela vai jogar com os meninos, né? Eu acho que puxando a sardinha um pouco pro meu lado, teve o lance de que eu tive um talento nato para jogar. Então, assim, eu jogava com os meninos também, eu me sobressaía muito em cima deles. A dúvida ficava só no primeiro treino, né? Depois, assim, eu era a badalada da escola, que eu era a primeira a ser escolhida. Eu não era mais bonita, mas no futebol os meninos me queriam. Né? Então, assim, tudo isso pesa muito, assim. Então, nos anos 90, foi muito isso. Cresci jogando com os meninos. E aí foi um período muito difícil para mim, porque eu arrebentava nos treinos da escolinha, mas quando a escolinha ia para competição eu não podia jogar, porque as outras escolinhas não deixavam. Então isso foi uma coisa que a minha mãe e meus irmãos assim tiveram que trabalhar muito comigo, porque eu fiquei muito rebelde, muito arisca uma época, não quero mais jogar, porque e aí com 11 anos eu saí da minha casa para jogar, né? Então fui para Campinas, fui para Americana, Pirassununga, Espírito Santo do Pinhal, fui para Mato Grosso do Sul, onde tinha um time, eu ia jogar. E por que naquela época eu gosto muito do futebol de salão e prefiro muito mais do que o futebol de campo. Mas naquela época a gente jogava futebol de salão porque eram só 5 meninas, entre aspas, não né? Tinha 11. Então tinham muito mais competições de futebol de salão, a gente conseguia ter um calendário porque era um número menor de meninas para a gente conseguir aí estar montando equipes. Mas foi sempre essa briga, né? Tem uma outra situação também que o pessoal até hoje fala muito, né? O Corinthians é o maior time de futebol feminino no Brasil hoje, disparado. E aí, com todo o mérito, porque fizeram realmente um trabalho muito bem feito para chegar onde chegaram. Mas aí se abre uma competição, elas vão jogar no Acre, como foi na Libertadores agora, é 20-0, 15-0. Que é isso, são pouquíssimos núcleos, dando uma estrutura mínima para as atletas, e outras meninas que sabem jogar, mas que não são atletas. Então não tem como comparar. Não estão sendo comparar. preparadas, né? Exatamente, ou porque trabalham, ou porque estudam, ou porque treina 2 vezes na semana. E, por exemplo, nós somos atletas profissionais. Se a gente for jogar em um campeonato de várzea, a gente vai sobressair, na grande maioria deles, porque nós somos preparados para fazer isso a nossa vida inteira. Então, assim, quando o pessoal fala, é sempre a parte negativa e de uma forma super rasa. Você pode ter certeza que vocês dois aí viveram essa frustração agora com essa sua atleta, que vocês bateram em muitas portas e a pessoa olha para vocês achando que esses caras estão falando uma groselha dela, né? Tipo, a galera acha que a gente é maluco às vezes, assim, né? E aí, o quão difícil era encontrar um lugar. Tem também a dificuldade de que, beleza, você arruma um lugar hoje, aí, infelizmente, daqui 6 meses, acabou. Aí você tem que começar do zero novamente. Aí tem todo esse lance, né, que eles não lidam com a frustração, com a tristeza dessa atleta de falar, pô, tô aqui hoje, amanhã não sei se eu vou estar. Nunca foi um período de falar, caramba, eu tô jogando aqui, eu tenho um contrato até o final do ano, nunca teve isso. Contrato, tem salário, tem competição, não tem nada disso, assim, né? E aí, na minha época, também tinha um monte de cara trabalhando com futebol feminino, achando que a gente era mini macho, né? Que os caras lá estão pulando caixa de 3 metros, vocês têm que pular também. O Neymar corre 20 quilômetros, vocês têm que...
não tem, assim, não tinha e ainda acho bem pouco, assim, esse entendimento, né, das questões das mulheres, assim, né? O pessoal bate muito na tecla do embate. Ah, é o homem contra a mulher, é a mulher contra o homem. E não tem nada disso, cara, Sim, né? A gente cada um, quer o né? nosso espaço Sim. ali tranquilo em relação a homens e mulheres jogando junto. Eu acho que até os 12 anos, 13 anos é tranquilo, né, e até nos Estados Unidos, onde eu trabalho mais hoje, isso é normal, né, os Sim. meninos e as meninas jogam juntos e depois dos 13 anos, dos 14, né, no período da puberdade, eles se separam por questões fisiológicas também, né. Uhum. Não é ali não é uma questão de falar: "Ah, se ela fosse boa, ela estava lá". Não, Não. não é no achismo, né, tem todo um entendimento. Então acho que isso poderia ser interessante no Brasil, né, deixar as meninas jogarem, mas aí a gente já parte também de novo, né, nas camadas, no lance cultural. Sim. Tem o caso da Giovana, que estava no Botafogo do Rio de Janeiro, fora da curva, arrebentava os meninos lá, e aí começaram, assim, dar voadora na menina no Campeonato Carioca, quebraram a clavícula da menina. O Textor, dono do Botafogo, tirou ela de lá e ela tá nos Estados Unidos agora. E a Giovana é hoje a nossa maior estrela na categoria de base, né? Mas tem tudo isso, assim, de ir para Sim. competições e ouvir pais dos atletas: quebra ela, que ela nem deveria estar aqui, que não sei o que, quebra a perna Não, dela. Então são vários pontos assim que a gente precisa realmente discutir e ter realmente uma boa vontade de um entendimento para as coisas andarem. E pensando nessa questão cultural, que foi algo que você citou no final da sua frase. Você sai do Brasil e vai para os Estados Unidos com uma cultura totalmente diferente, não só no futebol, né? Mas como Uhum. também no esporte em si. Acredito que lá nasceu, tem que estar no esporte e eles investem nisso, né? Então é algo imposto até para o bem da sociedade. Como você enxergou essa, já falando da sua transição do Brasil aos Estados Unidos, como foi para você chegar nos Estados Unidos, como foi para você se adaptar a tudo isso? Cara, a minha história de ida para os Estados Unidos foi um milagre de Deus, assim, não tem outro jeito, porque eu sempre joguei futebol no Brasil, né? Mas, de novo, acho que a nossa geração aqui foi a única que viveu sem a internet, agora com a internet. Então tem uma galera que não Sim, Não entende a entende. dificuldade. Então, quando eu jogava aqui, não tinha esse lance de filmar com celular e tudo mais. Eu, graças a Deus, hoje a minha situação é infinitamente melhor do que foi quando eu era adolescente, mas tinha um cara na minha cidade que filmava os jogos numa fita VHS. E eu nem estava mais jogando, porque chega uma hora que você fala: "Cara, isso aqui não dá pra mim". chega. Já tinha cirurgia de joelho, falei: "Isso aqui é uma ilusão, não dá pra mim". Sim, E esse cara, um belo dia, pegou essas fitas que ele tinha, fez um vídeo e colocou no YouTube. 2008, o começo do caramba. YouTube. O começo do YouTube, isso. E eu nem sabia, eu estava trabalhando. E aí, um belo dia, chega um e-mail pra mim, todo em inglês. E lembra que na nossa época, a galera, o que a galera faz no WhatsApp hoje, a galera fazia no Fazendo a e-mail, manda corrente do WhatsApp. corrente, né? Eu não falava nada de inglês, vi aquele e-mail lá e Não deu nem nem atenção. Sei liguei para nem o que é. aquilo. Aí um cara de Campinas, um treinador de Campinas, que já deve estar nos Estados Unidos tem uns 40 anos, ele chama Hélio. Ele ele dava treino em Campinas na época também, para umas meninas do Guarani, inclusive. E aí, um treinador nos Estados Unidos achou o meu vídeo no YouTube. E não tinha informação, não é que nem hoje, né? O vídeo tava lá e era aquilo, e Sim. eu nem Quem é sabia. essa menina? Esse treinador americano era amigo do Hélio. Ele falou: Hélio, vi um vídeo de uma menina brasileira e eu quero essa menina no meu time. E o Hélio olhou o vídeo e falou: eu sei quem ela é, porque ela é da minha região. Olha só. E ele também mandou um e-mail pra mim e eu nem tchum. Falei: ah, isso aí é capaz, parei de jogar bola, gente. Isso aí Já não foi. existe isso. Isso você tava com quantos anos? Eu tava com 25 para 26 Mais anos uma já. ilusão, já tinha escutado Falei: tantas, não, né? macaca velha sofrida. Falei: Vai me jamais. pegar nunca. Aí uma das meninas que jogava no Guarani na época, a Dani, mandou uma mensagem no MSN, falou: Mário, o Hélio, meu treinador, ele tá lá. Eu, inclusive, já fui para os Estados Unidos e você tem que entrar em contato, porque isso é real. E eu achei que era mal papagaiado. Falei, gente, não é verdade isso. Mas, enfim, ele, treinador americano, viu esse vídeo que eu nem sabia que estava na internet. Falou para um brasileiro que ele conhecia, esse brasileiro sabia quem eu era. Então, assim, né, do coração do Hélio, de parar e falar: eu sei quem ela é e eu vou Poderia ajudar essa nem menina. Ele ter. podia falar: ah, já vi, mas eu não sei, não conheço, tô sem É. tempo, É, né? E aí o Hélio veio para Campinas também, porque ele tava de férias. Tudo foi assim, né? olha, Tipo, tem gente que fala que é era coincidência. pra Para ser. mim, né, dentro da minha fé, do que eu acredito, para mim foram sinais, assim, divinos reais, assim, porque tudo começou a encaixar. E o Hélio veio de férias para Campinas.
Campinas, eu peguei um ônibus de Mogi Guaçu para Campinas, encontrei com ele, e aí tirei várias dúvidas com ele. Ele falou, não, é verdade, meu. E aí ele me botou em contato com o treinador, e ele traduzia as coisas. Aí a irmã de uma amiga minha falava inglês, e aí começou todo esse lance. E aí em julho de 2009 eu fui para os Estados Unidos. Aí Cara, você chega 3 lá... anos depois desse... 3 anos depois. E aí, assim, é um outro mundo, né? Eu nunca tinha saído, assim, tinha rodado o Brasil jogando bola, mas nunca tinha entrado num avião, né? E no Brasil sempre fui essa pessoa de falar pelos cotovelos. Cheguei nos Estados Unidos e falei, cara, sou uma analfabeta. Eu Não tenho consigo 26 conversar com anos, ninguém. não sei ler, não sei falar, não sei escrever. Então, foi um baque, assim, me entender como pessoa dentro daquela cultura também, entender as diferenças, perder os vícios que eu tinha de boleirona, né? Porque o mundo do futebol é um mundo à parte, assim, né? Então, me entender lá sem esses vícios do futebol, assim, de sou boa no que eu faço, porque aqui a gente tem isso, assim, né? Lá Sim. nos Estados Unidos, o melhor, ele treina mais, ele é o líder, ele é o cara que realmente chama a responsabilidade para ele ou para ela. Aqui, sou melhor, eu chego Treino quando eu atrasado, eu quero. vou a hora que eu E quero, até a resenha que eu a não gente vou estava correr. comentando dos 3 gols, eu gostaria que você falasse para as pessoas entenderem, né, como que funciona a cultura americana. Eu acho que não só a cultura, mas o ambiente, né? A gente, às vezes, tem chance de ser gigante no que a gente faz, né? Por exemplo, vocês têm uma baita de uma história como jogadores, hoje como treinadores, estudam, e se a gente não dá uma boleirada no Brasil, a galera não respeita a gente, Sim. né? Então, assim, dentro do ambiente que eu vivia no Brasil, eu tinha a cabeça de jogadora cara, igual essa molecada hoje tem. E aí fui para os Estados Unidos, meu primeiro jogo fiz 3 gols, falei, tô grandona. Só que quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para jogar e estudar. E eu só gravei a parte do Do jogar. jogar. Do estudar, eu falei, imagina. Fiz gol, eles nem falam ligar pra isso aí. Eles vão dar um jeitinho. Eu não esqueço até hoje, 2009. Joguei numa quarta-feira, fiz 3 gols na quinta-feira. Eu falei, aula, 7h30 da manhã, Foi não nada. vou. Não fui. Linda, achando que eu tava o quê? No Brasil. Aí, 4 horas da tarde tinha treino, então não fui na aula o dia inteiro. Perdi todas as aulas, fiquei lá, bem de boinha. Ai, tô cansada, porque eu joguei muito. Fiz 3 ontem. Aí o treino era 4 horas, todo mundo chegava às 3h30. Eu até cheguei no horário. Aí o treinador só olhou pra mim assim, ó. Mas eu nem cheguei no campo. E eu cheguei no campo, porque também, de chinelo, bem brasileira. Eu nem cheguei no campo, ele já deu um grito já. Sai! E eu não falava nada de inglês, mas ali eu já percebi que era Sim. comigo. Aí tinha uma menina que falava português, olhou pra mim e falou, você não vai treinar hoje. Falei, que não vou, você tá doidona? Logo eu. Claro que vou. Sentei lá na minha paz, as meninas já estavam começando a aquecer, eu botei chuteira e tal. E ele, bravão, cara, ele veio assim, ó, já pegou eu pelo braço assim, falou, pode sair lá pro meu escritório. Aí fui. Não deixou treinar, fiquei possessa, fiquei lá dentro do escritório, só que ele chegar aqui, ele vai ver só, vou falar um monte. Já com o discurso prontinho. Ele chegou, eu fiquei bem quietinha, que ele falou, vou te mandar embora. Você tá pensando que você é quem? Você fez 3 gols? Você não fez mais que a sua obrigação, que eu te trouxe aqui para isso. E se você não for pra escola, e se você não tirar nota, e se você não aprender a falar inglês, é tchau. Tem 500 meninas pra eu trazer. Você quer ficar de gracinha aqui? Pode arrumar o rumo da sua casa, que aqui você não vai ficar, que a gente não te quer aqui. Ali eu falei, caraca, meu negócio aqui É diferente. é diferente. Porque aqui no Brasil, eu e o Jorge, nós jogávamos, estudávamos também, e geralmente o clube arruma a escola, né? Mais Uhum. próximo do alojamento. E muitas vezes chegava a tarde do Tinha treino, as regalias, né? aí tinha as regalias. O É. diretor ligava na escola, muitas vezes o diretor tirava falta. Faz Faz prova um em casa. trabalhinho, Faz trabalhinho. exatamente. Então dava um jeitinho. Porém, é uma linha muito tênue que a gente estava conversando aqui, que é difícil, porque também entra no lugar que o atleta acha que ele pode tudo. Tudo, E exatamente. aqui no Brasil, eu vejo mais no Brasil isso, é que o jogador de futebol, ele acha que ele pode tudo, que ele tá acima da lei, que ele tá acima de todo mundo. Então, esse jeitinho brasileiro de tentar tirar uma nota, entrega um trabalho, isso daí pode causar uma coisa muito grave Sim. no caráter No de uma caráter, pessoa. sim. E lá, fez 3 gols, vai pra escola. Se É não for pra igual, escola, não é vai diferente embora, de vai vir ninguém, né? outro. E isso é uma regra da competição lá. Então, hoje eu trabalho muito com a Liga Universitária. Isso não é uma questão do treinador com o atleta. Isso é uma regra, é uma lei das conferências que jogam Liga Universitária. Se você não tira nota, você não joga. Você pode ser o Messi, você não vai jogar. Então, isso era uma coisa que eu não sabia, né? Então, assim, ter um entendimento, foi o que eu falei, me entender nessa cultura
Que, de novo, lá, às vezes, a pessoa fala muito assim pra mim aqui: "Ai, não dei certo de jogador no Brasil, mas se eu for lá eu vou deitar e vou rolar", Não vai, hein? Vai né. Vou te achando dar um que exemplo, por exemplo, a falta de planejamento. Então, hoje, para você sair do Brasil, para você ir para jogar e estudar nos Estados Unidos, tem um custo Sim. de passaporte, de visto, de passagem, de bolsa. Aí os atletas do Brasil não falam inglês, não tem nota boa, Nem não tem passaporte nem tem. vídeo, não tem nem vídeo, não tem passaporte. Aí tem os meninos lá da Europa, do mundo inteiro, que são os meninos que jogaram na base do PSG, do Barcelona, do foram formados Milan. para isso, né? Fala inglês, fala alemão, fala francês, paga em euro. O treinador vai escolher quem? Não Né, tem então eu como. tenho um bordão na minha empresa que eu falo muito para as pessoas, que direto é mensagem de: "Me ajuda, pelo amor de Deus", eu falo: "Gente, me ajuda a te ajudar". E aí é onde eu falo: "Fala assim, qual que é o seu sonho?". "Ah, quero jogar na Europa". "Você tem passaporte?". "Não Não. tenho". Que quão perto você tá do seu sonho, É, né? né, então é o que eu falo sempre, gente, pra mim, assim, são os 3 P's da vida, né, é o planejamento, é a preparação e a proatividade. Sim. Porque tem muito isso também, assim, né, hoje esses atletas não querem treinar, e aí não tem um rendimento legal. "Nossa, meu treinador não gosta de mim. Ai, a Mari não me ajudou". Sempre tem um culpado, menos ele, né? Sempre, né. E eu falo sempre isso para os meus atletas: existem responsabilidades que são intransferíveis. Então hoje eu sou a mulher que, manjo pra caramba de contrato, de negociação, tenho um baita nome, graças a Deus eu entro aonde eu quero, eu abro a porta pra você, eu não vou te carregar nas minhas Não vou costas. manter a Sim. porta aberta, né? Eu não vou te carregar nas minhas costas. Então, tem muito disso também, assim, né? "Ai, o Lucas, o Jorge é o meu empresário. Vê aí, viu? Vê aí pra mim". Falo: "Meu filho, a vida é sua. Vê aí. A vida é sua". Por isso também, assim, que é importante a gente falar desses atletas e desses pais, né? Porque também a gente volta lá no começo, que os pais querem viver os sonhos ou sonham pelos filhos, mas não tem um planejamento, né? "Ah, falei lá com o empresário lá que veio pegar meu filho". Quem é o empresário? Nem conhece. Entrega o filho Ah, na mão de qualquer de um. qualquer pessoa, né. E de novo, Sim. as camadas disso, né, eu falo sempre, é o nosso sonho, é o sonho de muitos atletas, eu trabalho muito para que as famílias, os atletas confiem em mim, mas esse sonho não pode te cegar, principalmente nesse mundo de hoje, né. É o futebol, para virar um tráfico internacional de pessoa, É, né, eu não admito tirar, se você é meu aluno, meu atleta, Jorge, eu não admito tirar você de dentro da sua casa para você ter menos do que você tem. sim. Porque você, de repente, passar dificuldade com a sua família, tudo Você tem um bem. aporte ali, É o né? seu pai, a sua mãe é dentro Uhum. da sua casa. Eu tirar você de dentro da sua casa para te colocar num outro país e você passar esse tipo de dificuldade lá, é lógico que você vai passar a dificuldade do idioma, da Da cultura, do adaptação, né? clima, mas a dificuldade da dignidade, para mim, a gente não chega. É o que eu costumo dizer, que o futebol é um mercado que nunca vai acabar. Sempre tem alguém que quis ser jogador, que vai transferir para o filho para que ele seja, e isso acaba dando poder para aqueles que querem fazer a coisa errada, né? Exatamente. E hoje a gente até comentou no off aqui que para você mandar um filho para os Estados Unidos ou qualquer outro país que seja, um pai não pensa duas vezes em vender um carro, vender uma moto, pegar um empréstimo no banco para que o sonho do filho se realize ou até mesmo o sonho dele se realize. Exatamente. Então, diferente, né? Como eu já disse em outros episódios aqui, existe o bom profissional e o mau profissional em todas as áreas possíveis. Então, E tem que tomar bastante qual cuidado com que é o isso. dever de um pai, de uma mãe e de um atleta também, né, porque tem isso também, assim, com 17 anos já não é uma criança. Sim. Se esse é o seu sonho, hoje, eles têm o mundo na palma da mão deles, a informação está ali. Se Não é falar que que não nem na nossa sabia, tá época, mentindo. exatamente. "Ah, o fulano de tal entrou em contato comigo, era empresário". Ele está registrado na Dá CBF? um Google Ele é rapidinho. um agente FIFA? Deixa eu ver se tem algum processo contra ele. O pai e a mãe também. Sim. Pai e mãe não é para ir lá em treino de escolinha, em campeonato de escolinha, xingar o atleta do É, time vizinho, É. né. Faça o seu dever de sim, casa, porque o seu bem mais precioso tá colocando a vida dele na mão de uma outra pessoa. sim. Quem é essa pessoa? Então tem tudo isso, assim, quando as pessoas vêm me procurar, elas fazem reunião comigo: "Ah, porque a gente quer ir, a gente conheceu a sua empresa". Eu falei: "Em qual outra empresa você conversou?". "Imagina, com ninguém". Falei: "Imagina não, fale com outras Fale, pessoas". Tenha a opção pesquisa. e tome a sua decisão, né? Exatamente, vá procurar informação. "Ah, não, mas a gente viu lá seu Instagram, você é legal pra caramba". Eu falei: "Amigona, eu vendo paçoca no deserto se deixar". É. Não se iluda por isso, né, por favor, confie em mim, mas de novo,
A gente primeiro tem que se conectar para depois a gente corrigir, para depois a gente querer fazer alguma coisa junto. Mas as pessoas parece que, infelizmente, nessa parte do sonho, estão extremamente vulneráveis para Sim. caírem do cavalo bem Ainda mais ligeiro. quando se fala dessa geração, né? Que quer tudo muito fácil hoje em dia, né? Ninguém quer se preocupar em pesquisar se o cara tem processo, se ele é uma boa pessoa. Ele entrou no Instagram, viu que vai realizar o sonho dele, porque é o que ele coloca na cabeça, É, né? Ele não entende exatamente. que vai depender dele na maioria dos momentos. Ele vai só abrir a porta, como você comentou. Eles querem muito fácil. Ah, tem ali, então vamos ali. Vamos, pesquisa outra, busca. Não, Não, já não, vou achei. ali, vou Não vou lá. gastar tempo com isso, não. E acaba, às Muito. vezes, se complicando em coisas que poderiam ser evitadas, né? Evitados, com certeza. Não, e hoje em dia, o mau profissional que faz esse caminho, vamos dizer assim, ele pega muito rápido a vulnerabilidade da pessoa, dos pais. Então, Ele acaba sabe vendo a vender, né? Sabe? fraqueza, sabe vender e acaba destruindo um sonho, destruindo famílias. Então, por isso que eu falo sempre para os pais, tem pais, nós estamos com as escolas de futebol em condomínios, né? Uhum. E tem pai que eu nunca vi. E é só descer, ir lá na quadra do condomínio, Saber quem você Não é. saber quem sabe eu nem com quem o sou, filho dele tá. não sabe nem com o filho dele tá. Então, eu Uhum. acho que precisa ter essa conexão, precisa ter esse relacionamento, respeitando os limites, mas Com precisa certeza. ter essa conexão, esse relacionamento. Mas aí você encerra a sua carreira como atleta, uma carreira que até teve alguns times, Fluminense, Palmeiras. Uhum. Você até brinca que não tem foto por causa da época, mas Quem jogou. viu, viu. Quem, Quem não é, viu, amigão, acredita ou não? e que jogou, esteve lá, mas aí passa para o outro lado, o lado educadora, o lado professora, o lado de técnica. Como é Uhum. que foi essa transição? Como é que está sendo tudo isso? Eu fui rapidamente percebendo que, como atleta de futebol, eu não ia ser a jogadora cara milionária que eu gostaria de ter sido. Então, nesse momento, eu já falei: "Eu preciso ter um plano B para mim". Se tem uma coisa que me irrita é quando eu vejo entrevista de jogador de futebol e falam: "O jogador morre 2 vezes, quando ele encerra a carreira e quando ele morrer, que eu não sei fazer um nada se não for jogar futebol". Eu falei: "Eu tenho vergonha disso, pelo amor de Deus", né, Aquela que bolha, né, que o pessoal sempre para fala. além do futebol eu sou um indivíduo, eu sou um ser humano, Existe uma vida depois do futebol, né? né, deixa eu fazer questão de me capacitar aqui, porque é isso também, né, assim, esses meninos acham que vão estourar no norte e ganhar dinheiro, a maioria não. E faz o que da vida depois? Depois disso. Né, quais são as habilidades de vida? E aí, é aquilo, vindo do Brasil, e aí já nos Estados Unidos, porque de novo, no Brasil eu não tenho orgulho nenhum em dizer isso, mas eu fui uma estudante muito vagabunda, porque eu achava que o futebol iria me salvar. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, sem falar inglês, dentro de uma faculdade, que, as meninas do meu time fazia faculdade de medicina, de engenharia, falava de umas coisas que eu não sabia, eu falei: "Cara, eu não quero ser a menina que fica isolada no canto sozinha, esperando dar o final de ano para eu fazer churrasco no bairro que eu nasci". Sim. Não que eu não goste disso, eu adoro. Eu falei: "Mas", né, tem até uma frase do Emicida que eu adoro, que ele fala: "Nunca volte para a sua quebrada de mão e de mente É, vazia", né, então isso pra mim eu levei pra minha vida, eu falei: "Não, eu não falo inglês, então vocês estão rindo de mim porque eu não falo inglês, daqui a pouco eu vou rir de vocês porque vocês só falam inglês, e eu é. falo português, inglês, espanhol, italiano e francês". Fui estudar. Porque pra gente, principalmente nós que viemos de comunidades, nós que não somos herdeiros, o que que salva a gente? O esporte ou a educação. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ir para um lugar que me deu a oportunidade de agregar os 2. Sim. E ali eu me encontrei de novo, porque assim, quando eu falo que eu também não era uma das melhores alunas no Brasil, e entendendo o ambiente que eu vivia, eu ia a pé para a escola, numa escola pública, num calor de rachar mamona, que tinha 40 pessoas dentro de uma sala de aula. Lógico que você não quer aprender, Sim. né? A gente está sobrevivendo. E aí cheguei lá, cara, né? Climatizado, a minha cadeira estava lá, eu tinha comido bem antes de ir para a escola. Uma coisa que me deu muito certo nos Estados Unidos foi o lance de eu poder escolher o horário que eu queria fazer aula. Eu não sou uma pessoa matutina, eu sempre odiei acordar cedo. E eu ia para a escola o quê? 7 horas da manhã. Então pensa, eu ia virada no giraia para a escola. Lá, quando eles viraram para mim e falaram: "Ó, você tem que fazer uma aula de inglês, uma aula de matemática, uma aula de ciência. Você quer fazer 7 horas da manhã, 9 horas da manhã ou 3 horas da tarde?" Eu falei: "Opa". Dá pra É uma escolher? opção. Eu falei: "Nossa, cara, pegar uma Já aula de ia feliz, né? matemática 3 horas da tarde, que já não é legal para mim, né, mas 3 horas da tarde vai ser melhor do que 7 horas da manhã, Sim, menos né". pior, né? Então, esse tipo de ensino
né, com essa flexibilidade, é um ensino muito puxado, mas te dando, né, esse poder de escolha de que hora você quer estudar, ali eu falei: "Cara, é legal pra caramba estudar, é muito legal você ter Você vê que o conhecimento". problema não é nem o estudar hoje em dia, o problema é o É, sistema, o sistema, porque é o nosso o ambiente. nosso ambiente, na verdade, as pessoas, é outra discussão, as pessoas que estão em cima nas autoridades, eles querem ver a gente cada vez mais para Cada baixo, vez cada vez mais para pior, para baixo. não ter esse debate. E você vê que nos Estados Unidos eles potencializam tudo Potenciali isso. É exatamente isso, né. Então, assim, quando você começa a entender o ambiente que você tá, né, quando o meu treinador virou pra mim e falou: "Eu vou te mandar embora", eu falei: "Ah, eu não quero voltar pra onde eu estava", Boa. né. Na hora eu falei: "Não, então, cara, Que deixa eu eu o que preciso que eles estão mudar, né? fazendo aí pra Hum, eles serem bons? Porque eu quero andar com essa galera aí", sim. né. De ter uma humildade também, que eu acho que nós somos também de uma turma aqui no Brasil que sofre um certo preconceito, porque a gente jogou bola pra caramba, a gente tirou onda pra caramba, mas a gente também sabe o que a gente tá fazendo, não estamos aqui boleirando, não tô dando um Sim. treino porque eu tô copiando o treino de alguém Aham. no Sim. YouTube, né, a gente estuda, a gente faz curso e aqui no Brasil tem um estigma, né, "Ai, estuda, ela é acadêmica, ela É. estuda". Como se fosse algo É pejorativo. pejorativo, é, Exatamente. exatamente, né. E aí eu falo: "Gente, eu não tenho o menor problema em ser a pessoa mais burra, né, pra falar um português claro, dentro de uma sala de aula ou dentro de qualquer ambiente, porque se eu estiver num lugar que eu sou a mais inteligente, tem alguma coisa errada, Aí né". não vou acabar não aprendendo nada também. Exatamente, né, eu quero estar com as pessoas, e isso também vai muito para a cultura do futebol aqui, dos parça, né. Você não tem uma pessoa para falar: "Pô, você tá pisando na bola, cara, Sim. você tá fazendo errado". Então, assim, a minha galera é esse tipo de gente, né, que vira para mim e fala: "Mari, gosto muito de você, mas aí, cara, você chutou para fora". É importante a gente estar com essas pessoas. E quando eu comecei a entender isso, aí eu virei isso aí que você falou, né, da menina que não tinha projeção nenhuma em Mogi Guaçu, que era uma péssima estudante, hoje tem mestrado, hoje dar aula para os professores que falou que eu não ia virar ninguém na vida, Uhum. né, então assim, e isso foi através da educação, né, então ter usado o esporte para potencializar as oportunidades que o conhecimento me deu, é o que está me fazendo sentar aqui hoje, né, porque o futebol passa pra gente, né, passou para mim, passou para vocês, por que que a gente ainda está no esporte? Porque a gente adquiriu um conhecimento, não só do esporte, mas também de vida, com a bagagem que a gente tem, para que a gente continue aqui e para que a gente seja bons profissionais no Sim. mercado, né. E aí atrela muito no lado também que às vezes o pessoal fala assim: "Ah, mas eu sou bom profissional". Para mim não basta, você tem que ser bom profissional e boa pessoa, né. Tive o prazer de te conhecer hoje, se eu não gostasse do Jorge eu não ia estar aqui, que De ele bem manhã sabe, ainda, de né? manhã De ainda, manhã. né, porque isso conta muito também, assim, não é só a gente se alinhar, né, às pessoas que são bons profissionais, isso é uma As obrigação. Para mim, se pessoas. você tá no mercado, você tem que Sim. ser bom, né, mas a gente tem que ser bom e a gente tem que ser do bem também, porque senão as coisas não dão certo. Mari, você teve uma experiência também na seleção feminina dos Estados Unidos, correto? Gostaria que Tive. você externasse pra gente e nos A minha vida é um rolê aleatório, né, que assim, eu trabalhei com a seleção do Haiti, então morei no Haiti um tempo, e aí nos Estados Unidos, nesse lance de aproveitar as oportunidades. Então eu nunca quis me fechar a um nicho. "Ah, eu sou o atleta, sou ex-atleta". Eu fui atleta, fui percebendo que eu ia aposentar, falei: "Opa, quero ser treinadora, vou estudar para ser treinadora". E aí, estudando para ser treinadora, começou a aparecer muitas questões de visto de atletas internacionais, falar outros idiomas com empresários, com treinadores. Então eu sempre fui a pessoa que, graças a Deus, todo mundo falou assim: "Não sei fazer isso, mas conheço uma pessoa que Que sabe sabe". E chama aí meu fazer. ela. telefone toca, né. Então disso, assim, de estar aproveitando essas oportunidades, e aí fui crescendo nos Estados Unidos, fui entregando trabalho de muita qualidade. Fui a melhor atleta enquanto eu joguei, então ganhei vários prêmios individuais, em equipe, virei treinadora, fui campeã invicta, e aí comecei a trazer muitos internacionais, e aí comecei a trabalhar com pessoas grandes da NBA, da NFL, do beisebol, do futebol, e aí uma pessoa vai falando para, não existe propaganda Sim, melhor do que o boca a Boca a boca boca. das verdade. pessoas, né. E aí, ano passado eu trabalhei na Copa do Mundo com a seleção dos Estados Unidos, e tô sempre no meio delas, assim, é bem bizarro, assim, às vezes fala: "Cara, eu tinha foto dessas meninas na parede do meu quarto, e hoje meu telefone toca, é uma delas me chamando para alguma coisa", assim. Então,
Pra ser sincero, não sei nem como começou, assim, mas foi disso, assim, sabe? De realmente focar a minha energia e a minha cabeça pra falar, eu quero ser grande como elas, Sim. né? E eu vou me preparar pra isso, porque é isso, as pessoas pedem uma oportunidade pra você, não tem um passaporte, né? Não tem, tem um vídeo jogando? Não tenho. Aí você entra Fazer. lá na rede social, tem 50 mil vídeos dançando, várias coreografias, não tem um gol do jogador caro lá, né? Ao invés de se Nem Então, pra preparar, dança. né, para quando chegar a oportunidade de estar preparado, não, exatamente. a Eu pessoa tá. sou essa pessoa, né? Por exemplo, eu gosto disso, assim, de ver as pessoas conversando comigo, olhando pra mim e já falando, nossa, dá pra falar disso, dá pra falar Dá daquilo. pra- Manda que a mamãe Sim. tá Mas você preparada. falou algo que eu passei esses últimos dias, eu ainda jogo, né? Uhum. Eu sou atleta ainda, tenho uma escola de futebol lá com o Jorge e o podcast. E alguns empresários, eu vou até deixar esse recado, esse desabafo. Alguns empresários me ligavam e falavam assim: Mas você quer jogar bola ainda? Porque você está fazendo podcast, você está fazendo. Eu falei assim: Como que eu não quero jogar bola se eu treino todos os dias, se eu ainda tenho uma carreira, ainda tenho vontade? Mas por que que eu não posso ser, além de um jogador de futebol, ser um apresentador de Tem que ser só podcast, isso. ser um dono de uma escolinha? Eu tenho que ser só isso? E Uhum. traz de novo a cultura americana, porque lá você vê um ator. Um ator, ele é cantor, ele atua, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é um empresário. E aqui as pessoas querem te rotular de uma forma que você só vai ser aquilo. Não, você só vai ser isso aqui. Sim. E às vezes a gente deixa isso entrar no nosso coração e às vezes até se é pequena. Uhum. Sou só isso daqui. Não. Eu Sim. sou um dono de uma escola, eu sou um apresentador de podcast, sou um atleta de futebol há mais de 20 anos. Então, a gente não tem que deixar as pessoas nos rotularem. Você falou, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e está fazendo cada vez mais, tá Uhum. sempre em movimento. Então, isso eu acho muito bacana você ter falado, e o que tá te levando, que te trouxe até aqui e que vai te levar para voos maiores é esse jeito, inquieta de ser. É importante a gente falar disso também, por exemplo, já hoje como empresária, como dona de empresas. Você é o Verdade, gente. perfil Só que eu quero parando aí, ó. trabalhar. A TMP Sports, hein? É, tá A gente não aqui. falou o nome ainda, mas depois a gente vai comentar Então, um por pouquinho mais. exemplo, eu hoje como dona de empresa, querendo pessoas para trabalhar na minha equipe, você é o perfil que eu quero, né? Porque aí você fala, ó, eu sou atleta, eu tenho uma escola, eu tenho um podcast. A primeira coisa que eu vou fazer, ele faz bem os três, é esse perfil que eu quero. Eu quero pessoas com perfil de liderança Sim. que sabe resolver problema, que tem um pensamento crítico, né? Então, eu sou só atleta. Só isso? Você não faz mais nada da sua vida? Tipo, né, como que você tá fazendo a gestão do seu tempo? Se de repente eu fosse ver você e aí, então, ele é atleta, ele tem uma escolinha e ele tem um podcast. Nossa, mas ele não foi treinar porque ele falou que ele estava cansado da escola. Aí É, é uma um não red pode ser o flag. problema do outro. Mas você ser essa pessoa é a mesma coisa comigo. Quando eu tô no Brasil, as pessoas falam: "Mas você fala um monte de coisa". Falei: "Eu dou conta de fazer tudo", né. Tipo, hoje, graças a Deus também, eu tenho esse entendimento de que eu não posso abraçar o mundo com as pernas, mas foi exatamente isso. Eu fui estudar, aí eu fiz a faculdade de educação física, fiz de sports management, fiz mestrado, fui aprender idiomas, né, não falo só de futebol, tenho outros atletas, e isso assusta as pessoas aqui, né, porque aqui é isso, assim, a galera é meio gaiata pra algumas É. coisas, assim, né, Sim. um monte de coach aí vendendo curso, né, e Que ficando não tem nada disso é. e ainda consegue vender. Exatamente, porque é isso, assim, a galera quer a coisa instantânea, quer a coisa rasa, e a gente tá ocupada ali construindo o nosso castelo com as pedras que a gente carrega, né. Não Sim. não tem ninguém carregando as pedras comigo, e o pessoal acha isso difícil, né, o pessoal se assusta com isso. Falando até dessa diversidade, né? Você comentou que não é só com futebol que você trabalha, né? Gostaria que você falasse um pouco da sua empresa, da TMP Sports, e o Então, que vamos ela lá, como abrange. eu fui para os Estados Unidos para jogar e estudar, e de novo não tinha informação, não sabia como era, esse processo para eu ter ido foi muito dificultoso, porque eu não sabia de visto, de passaporte, de valores de bolsa esportivos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a me destacar como atleta, eu era praticamente a única international, né, só tinha eu de internacional naquele pedaço que eu morava. Muita gente começou a mandar mensagem: "Viu, como tira o visto? Como faz isso? Como pega não sei o quê?". E ali eu falei: "Isso dá um negócio", Isso aí. jogando ainda. Então eu abri a minha empresa de intercâmbio ainda como atleta, porque todo mundo começou a me perguntar, eu falei: "Eu tenho conhecimento que está faltando no mercado Sim. naquele momento". Então, jogando, eu fui em 2009, em 2011 eu abri a minha empresa e levei 2 atletas de Campi uma de Campinas e uma de Conchal logo de cara. E aí fui estudar, investir para ter um conhecimento maior. Então, 2011 eu abri a minha empresa, de lá para cá são mais de 400 atletas nos Estados Unidos,
E a minha empresa presta essa consultoria para esses atletas que querem ir para os Estados Unidos jogar e estudar, viu, gente? Não é só jogar. E não é só o futebol. Obviamente, eu fiquei bem conhecida no mercado por conta da minha carreira de atleta e de treinadora, mas eu tenho atleta de basquete, tenho de natação, tenho de e-sports, que é videogame, que é um mercado que tem bastante lá, tenho do basquete, do tênis, do futebol americano. Então, qualquer esporte que tenha na liga universitária, eu consigo trabalhar para levar esses atletas para lá. Muito bem. E até voltando um pouquinho nesse assunto de vender sonhos, né? Como é a sua tratativa com os pais, né? Como a gente comentou bastante sobre os pais. Qual é a sua primeiro assunto aqui, sim, que você trata com eles em relação a essa ida para os Estados Unidos? Vamos supor, acertou, tem que ir, que você deixa bem claro para eles, ó, não tô garantindo nada, tô te dando oportunidade. Então, Como é é essa tratativa excelente com eles? pergunta, né? Porque nós que trabalhamos com os sonhos das pessoas, assim, o sonho ele cega as pessoas. E a gente tendo esse poder, quem é mau caráter manipula a sua dignidade em cima disso. Sim. E isso, para mim, é perigosíssimo. Então, primeiro que assim, hoje no Instagram, né, a maioria dos atletas que entram em contato comigo são menores de idade. Eu não converso com criança, porque para mim, menor de idade é criança. Ponto. Ai, Mari, joga em tal lugar. Eu vi lá você no Instagram do Jorge, que ele é meu treinador. A mensagem que ele vai receber do meu assistente Yuri é: pede para o seu pai ou a sua mãe ou o responsável entrar em contato com a gente. Se não entra, a gente não alicia pessoas na internet. Sim. Então, o primeiro passo, a minha equipe não alicia ninguém na internet. A gente vai em jogos, a gente conhece a maioria desses atletas que manda mensagem pra gente, porque a gente tá no mercado acompanhando. Primeiro, a gente fala com o pai e com a mãe. Pra minha surpresa, quando você fala com um pai e uma mãe, aí ela vai falar, eles vão falar que acompanha o sonho do filho há 10, 15 anos. Eles não sabem absolutamente nada. Ai, meu filho tem o sonho de jogar na Europa. Mas quanto tempo que ele joga, mãe? 10 anos. Tá na base do Clube X. Tem passaporte, mãe? Não. Não tem. Vai como pra Como? Europa? E Só e o sonhando mesmo. planejamento? É, sonhando, meu filho. Eu tô na Maldivas hoje, entendeu? Eu não tô aqui trabalhando, não. Então é isso, assim, sabe, gente? Buscar informação é o básico, né? E aí venha falar comigo para tirar as suas dúvidas, não para eu te contar uma historinha bonita para pegar o seu dinheiro, Sim. né? Porque é isso, assim, eles têm que aprender a se blindar um pouco mais. Em cima disso, ah, jogo muito. Baseado no quê que você joga Quem muito? te contou? Comparado com quem? Ah, porque eu tenho 17 anos, eu fiz 20 gols. Em qual campeonato? Copa Na São Paulo rua? tá estourando aí em Hum, janeiro. Né? Então a gente tem que, de novo, entender o ambiente que a gente está, controlar a narrativa da nossa vida, né? E não mentir para si mesmo. Porque a maioria dessa galera que tá aí falando que joga muito, ela acha que ele joga tá muito. esperando escutar uma mentira, na verdade, né? Se você Exatamente. concordar e falar, não, tá bom. Exatamente. Então, assim, eu sou muito direta e reta. Hoje, graças a Deus, porque eu trabalhei tanto e eu tenho a reputação que eu trabalhei muito para ter, não é qualquer pessoa que trabalha comigo. Então, você pode mandar mensagem para mim, você pode fazer o Pix e pagar para falar comigo, porque isso é importante também, que o povo acha que a gente. Tá disponível a qualquer hora. Ai, você é treinador de futebol? Meu sonho. Não quer te pagar seu treino, não. Você Não, paga tuas contas como, né? Tipo, eu falo, a amizade não tá pagando meus boletos. verdade. Então, tem tudo isso, assim, né? O entendimento do tempo. Eu sou muito boa no que eu faço? Sou, porque eu invisto pra caramba pra ser boa no que eu faço. Sim. Né? Nós fizemos um curso aí recentemente que foi uma Que, paulada, que não foi né? barato, né? Então, tem tudo isso, assim, tem um entendimento que é trabalho. E o nosso trabalho é cuidar bem do sonho da pessoa. Mas a pessoa precisa saber o que é esse sonho e como que ele vai alinhar a expectativa dele com a realidade. Então tem muita gente que chega para mim e fala: "Ah, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero uma bolsa integral". Para querer, todo mundo quer. Eu que sou Conseguir bobo. conseguir é a dificuldade. Então, assim, quando eu faço uma reunião com uma família, com um atleta, eu rapidamente identifico se ele tem perfil para trabalhar comigo ou não. E a grande maioria não tem. Né? Então, talvez as pessoas falem assim: ah, mas se ela é tão grande nos Estados Unidos como dizem, por que ela só tem 400 atletas? Poderia ter mais, né? Com certeza. Mas Com o certeza. caráter, Porém, os Mas, 400, princípios. porém 400 só é que é muito aquela também, né? questão, né, Jorge? Foi o que eu te falei. Graças a Deus eu tenho um baita de um nome lá. Sim. Né? E aí, se eu levo você para os Estados Unidos, você automaticamente você é o Jorge
treinador da Mariana, você não é Uhum. só o Jorge lá, né, então o que você fizer vai, cara, respingar É, muito tem no que ter meu esse trabalho. cuidado, né? Então eu tenho muito esse cuidado, porque eu sei o quanto eu trabalhei e trabalho para ter o nome que eu tenho, Hum, porque lá no que você falou para mim no começo, as dificuldades que você passou, Sim, traumas e tretas que eu sim, vivi, que eu ainda trato da terapia, então sim. eu dou muito valor no que eu faço, né. Mas, você falou dos 400 atletas que você Uhum, tem hoje, poderia ter mais, porém é um número significativo, é significante, mas também tem um lado que, como você falou, tem uma atleta aqui dos Estados Unidos uhum, que você trouxe de lá para cá para terminar uma recuperação, que lá teve alguns probleminhas na recuperação, uhum, mas se você tivesse um exemplo, 1.000 atletas, talvez você não ia ter esse tratamento humano, esse tratamento que você engloba, você uhum. gasta seu tempo, você Sim. investe seu tempo nos seus Seria atletas. algo só Não é, comercial, né? não é só assim, ah, vou te levar lá, vou levar o Jorge lá e você se vira lá. Não, seu trabalho não é assim. Seu trabalho é trazer uma menina com a família de lá para cá para terminar uma recuperação. Talvez não, com certeza é o diferencial seu hoje, esse lado humano também, olhando um comércio, olhando um Uhum. trabalho, porém com esse lado humano, né? Não, com certeza. Para mim, não existe a possibilidade de trabalhar com você sem ter vínculo nenhum contigo, né. Então, por isso que eu sou bem cri-cri no que eu faço, né. De novo, a gente trabalha num nicho, mas partindo também para o mundo que a gente vive, que tudo é networking, né. E esse é um recado que a gente dá para as pessoas que às vezes acham que tem um cargo muito importante, falar: "Ah, porque eu sou diretor de tal clube". Eu falo: "Amigão, você não é, você está". Está. Sim. Porque Uhum. amanhã ou depois você pode não estar. Eu tenho essa preocupação. Eu trato todo mundo bem, com o maior respeito do mundo. Eu procuro muito fazer amizade com as pessoas. E lógico que tem um interesse. Também não vou ser aquele falar, ai, que santa, que quer ser ami tem um interesse por trás de toda relação que a gente tem na vida, tudo é transação. Mas tem uma sinceridade, tem um respaldo. Conheci o Jorge esse ano, a gente já se conhecia, né, assim, Sim. pontas soltas, porque a gente tem amigos em comum. A gente se conheceu com interesse mútuo. O que que a gente pode fazer junto? Mas tem um cuidado, tem uma amizade, tem um carinho, tem uma torcida, tem um respeito. E eu converso com todos os meus atletas. Uns mais, outros menos, porque é da vida, a gente pega afinidade com outras pessoas, mas eu sei o que todos eles estão fazendo, eu sei se eles estão bem, se eles estão jogando, se está lesionado. Inclusive, tem uma que vai casar daqui a pouco lá nos Estados Unidos. Então, assim, para mim, não existe esse lance de pô, você é jogador, Lucas? Bacana, mas e o ser humano, Lucas? Né, Sim. então isso para mim é fundamental, assim, ter esse cuidado, porque se a gente não cuidar do ser humano, o jogador O ele é atleta não indiferente, existe, né? entendeu? Tipo, para mim ele é indiferente. Se você não tá legal, né, para mim falar: "Ah, então Lucas, ó, assinou contrato comigo, já peguei meu dinheiro lá, se vira". Isso para É. mim é inadmissível, assim, a gente precisa ter uma relação com certeza. Isso aí. Até nessa parte da amizade do curso que a gente fez a CBF, Licença B, né? Mandar um abraço pro Natan Bahia, nosso parceiraço. Meu diretor, Chulapa também teve acesso aí no Candango, né? Esse. o Chula tá voando baixo. Que isso, esquece. Mandar um abraço pra rapaziada que teve com a gente lá. Outros nomes também que, se eu ficar citando todos aqui, a gente acaba o podcast Foi e não uma termina turma de falar. boa. A gente se formou na licença B da CBF numa turma bem Foi bacana, mas bacana. tem aqueles raros, assim, né? Os meus meninos, que tinha 2 mulheres só no curso, eu e mais uma. E aí eu tava sempre no meio desses fera da bola aí, o Jorginho, o Natan, o Chula, o Foi bom. Ednei, o Diegão lá do Sim. Paraná. Tinha uma O galera bem bacana Antônio. lá, o Antônio, isso Verdade, mesmo. bacana. Mas esse crescimento do masculino nos Estados Unidos, Uhum, que teve um crescimento assim, colocaram um dinheiro muito forte, levaram assim inúmeras estrelas. O feminino mudou alguma coisa? Porque lá o feminino sempre teve um uhum. investimento além do normal em relação aos outros lugares. Mas você viu alguma mudança? O que que você achou desse novo período assim dos Estados Unidos? Claro que acho que patrocínio teve um pouquinho mais, eu acho Uhum. que alguns clubes poderiam mudar um pouco. Qual que foi a mudança que você viu significativa ali? Eu acho que essa pergunta sua eu vou dar uma modificada nela, porque o americano, né, o país Estados Unidos em si, não é um interesse no futebol masculino, é no futebol, né, porque eles sempre tiveram o estigma de ser os melhores no golfe, no basquete, no futebol americano. Ah, o soccer é mais ou menos Faltava o assim. soccer E ainda. aí eles investiram pesado
para fazer o soccer grande nos Estados Unidos e a próxima Copa do Mundo vai ser lá. Então eles não dão ponto sem nó, né? Lógico que fortalecer o esporte num país gigante como Estados Unidos também não era uma tarefa simples, né? Então eles começaram a querer fortalecer a MLS, que é o campeonato masculino, porque o feminino já é muito forte. O feminino é muito consolidado, né? A gente está falando de um país que é tetracampeão mundial no feminino, campeão olímpico diversas vezes, as maiores estrelas. E para eles se tornarem a potência no futebol, passava por dar uma melhorada aí na MLS. E aí foi quando começaram a trazer Suárez, Messi, né? O Ibra jogou lá um tempo também, o Beckham, o Kaká. Kaká. Então acho que isso foi um plano para conseguir levar a Copa do Mundo para lá. É lógico que um puxa o outro, de novo, né? Investir dinheiro em um não quer dizer que você é contra o outro ou Exatamente. vice-versa, né? Então, obviamente, a MLS fortaleceu muito porque aprendeu a fazer negócios com a Liga Feminina e vice-versa, né? E agora, hoje, com maiores investimentos na MLS por conta do Messi, de grandes franquias, isso também respaldou o futebol feminino demais, assim. Então, foi a união do útil com o agradável, realmente. Mas eu vejo que lá tem algo que aqui no Brasil falta, que é a união dos clubes, principalmente no feminino, porque Uhum. aqui começou agora, uns anos atrás, alguns clubes serem obrigados a ter a parte do feminino, mas Uhum. eu acho que está muito aquém ainda do que seria o ideal. Lá eles sentam, eles conversam, eles debatem para o crescimento do futebol, o futebol masculino ou feminino. Uhum. Eles têm essa união. Você vê que essa é a principal dificuldade no Brasil hoje? Com certeza, né? É o que eu falo sempre, assim, graças a Deus hoje, porque eu tô no topo com os maiores, a competição ela não acontece lá em cima. Lá em cima tá todo mundo se ajudando. O problema é lá embaixo, que é um puxando o tapete do outro, entendeu? Sim. Então, acho que tem muito isso, assim, né? Aqui, infelizmente, por uma questão de cultura, por uma questão de ideologia, as coisas são muito polarizadas aqui. Então, assim, ó, Jorge, você é o melhor lá de Campinas? Eu não vou lá, não. Porque eu não quero falar contigo, entendeu? Tipo, eu quero ir lá, bicho, eu quero ver o que Sim. você tá fazendo, eu quero aprender contigo, Se tem alguém que né? vai me ensinar Então, alguma aqui coisa, tem né? muito disso, assim, né? Esse lance dessa rivalidade, que clube fala mal de clube, presidente fala mal de presidente. É um negócio que eu não consigo entender muito bem. E essa é a minha dificuldade de trabalhar no Brasil. Né, porque assim, nós somos um tipo de gente que, cara, se você virar pra mim e falar: tá de bobeira no Brasil, vem no meu podcast?" Vou, cara, vou amarradona, entendeu? Da mesma forma que se eu virar pra você e falar: "Ô Jorge, ô Lucas, dá um treino pra minha atleta que eu tô trazendo Sim. agora", né? A gente: "Ah, não quero. Ah, não vou. Ah, já veio aqui me pedir favor", né? Então, assim, essas picuinhas que a galera perde tempo, assim, tipo, eu tenho a maior preguiça do mundo pra isso, assim, sabe? Porque é isso, lá eu aprendi que, meu, entrou, deixa a porta aberta É porque pra alguém você entrar. entendeu o propósito, né? Com Entendeu a causa. certeza. Então, às vezes, a pessoa fica com o ego, com o egoísmo, eu, mas esquece que não somos nós. Não. Tem Sim. algo aqui que nos uniu, que é o futebol. Porque é exatamente isso. Hoje, graças a Deus, eu tô no hype, né, meu? Já comi muita farinha, entendeu? Hoje, graças a Deus, e se amanhã eu não tiver? Entendeu? É. Aí eu vou falar, porra, meu, não ajudei ninguém. E aí agora quero que me ajudem e eu fiz Agora o eu quero quê? ajudar, mas não dá. Exatamente. E, de novo, nesse lance de conexão com pessoas, cara, pra mim, assim, eu tenho um lema de vida, assim, que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, as afinidades da vida, elas vêm daí, entendeu? Tipo, o Jorge na minha turma, assim, do curso, estava lá na frente, com outra galera, assim, às vezes alguém falava alguma coisa, assim, batia o olhar, assim, meio perdido, sabe? Tipo, e eu falava pro Natan, falava, mano, ele é dos nossos, assim, porque dá pra ver que tem um pensamento parecido e tudo Sim, mais. E quando a gente sentou e conversou, falei, caraca, bicho, parece que a acabou. gente se conhece faz 40 anos e faz 20 minutos que a gente tá conversando aqui. Sim. Mas é interessante nós falarmos sobre isso, porque parece que são mercados diferentes, exatamente são mercados diferentes, porém, uma coisa está interligada, que é o amor, o prazer de O fazer, o prazer É. de entregar, o prazer de ver as coisas andarem. Uhum. Então, nós ficamos muito felizes, assim, de ter pessoas. Hoje nós tivemos 2 gravações, temos uma por semana, hoje tivemos 2, Trabalharam. trabalhando bastante, mas todas as pessoas que sentam aqui e nós conversamos, nós aprendemos, que vira uma aula, esse Uhum. podcast vira uma aula, Sim. nós vemos o amor que essa pessoa tem pelo Sim. futebol,
por ajudar pessoas e tá abrindo um livro, porque, como você disse, talvez se você monta lá no seu Instagram, fala, ó, vou dar uma palestra, vou vender por não sei quanto lá, você ia falar tudo isso que você tá falando aqui agora. E aqui você tá abrindo seu coração e mostrando para as pessoas, porque eu acho que o legal é ver você crescer, o Jorge crescer, não é Uhum. só eu crescer, Sim. mas todos Todo crescerem, mundo. todo mundo Sim. crescer. Hoje, graças a Deus, você tá num patamar que você lutou e você conquistou e você merece estar nesse patamar. Porém, eu acho muito legal você estender a mão e falar, não, eu vou puxar você para esse patamar aqui também. Sim. Então, nós estamos caminhando para o final. Infelizmente, passou rápido essa Voou. 1 hora voou. Tinha muita coisa para a gente conversar, mas eu gostaria de agradecer você pelo tempo, pelo período que nessa correria, né? Vem para Campinas, vai para Mogi, vai para os Estados Unidos. Domingo você volta? Domingo já. Domingo já tá voltando para os Estados Unidos. Quem sabe tem a parte 2. Quem É. sabe pode ser lá Vai nos ter, vai Estados ter. Unidos. Ela tá aqui Bora? no Brasil Lá nos direto. Estados Unidos, Jorge. Leones, Eu já sonhar. Tô convidei pronto. já. Tô pronto. Eu já convidei várias O passaporte eu já vezes. tenho. Então Eu também já bora. tenho o passaporte. Eu só O queria visto ainda me não. redimir, porque eu falei que nós tínhamos uma atleta, mas hoje nós estamos com a outra unidade. Na outra unidade nós já estamos com Ó. 4 Quatro meninas. meninas. Caramba, daqui a pouco eu tô lá batendo uma bola com elas, hein? A gente queria agradecer mesmo, Mário, pelo tempo disponibilizado aí. E eu queria que você deixasse um recadinho, especialmente para as meninas que hoje sonham. E como você disse, né, no seu início não foi fácil, teve que ter esse suporte familiar para que você persistisse e não desistisse. Então, hoje você, como exemplo disso, eu gostaria que você deixasse uma palavrinha. Sua câmera, acho que é aquela ali. Aquela ali? Fique à vontade. Bom, para as meninas eu vou falar o que eu sempre falo: acredita, bonita, e vai. Né, eu acho que o recado é para os homens, na verdade, né? E que eles sejam como vocês dois, abrindo portas para essas meninas, né? Reconhecendo o valor delas e empenhados, tentando buscar a solução, assim, né? Porque, de novo, não é uma guerra de sexo, não é os meninos contra as meninas, é uma sociedade lutando junto para ser melhor. Então, para quem é empresário de atleta, para os outros treinadores que tenham academias de futebol aqui em Campinas, seja como o Lucas, seja como o Jorge, abram as portas para as meninas. Se não tiver oportunidade aí, façam como eles. Ajude essas meninas a encontrarem oportunidade. Façam a oportunidade para essas Sim. meninas, né? Então, agradecer vocês pelo trabalho. Eu vi a menina com a camisa do Guarani lá, fiquei emocionada quando eu vi, né? E vocês talvez nem saibam o tamanho da grandiosidade desse ato de vocês, mas com certeza essa menina sabe, a mãe dela sabe, e é isso que transforma a vida, né? Essa sementinha que vocês plantaram agora, talvez a gente nem veja brotar lá na frente, né? Mas com certeza vai ser uma árvore que vai dar bons frutos. E da próxima vez que eu venho aqui, talvez já tenha 2 times femininos aí pra gente fazer Pronto. um churrasco lá da minha chácara. Aí, ó. Mas Pronto. você falou uma coisa até me emocionou bastante, que no dia eu conversei com a Sofia, né? O apelido é Martinha, mas o nome dela é Sofia, e com a mãe, e eu falei para ela, porque a mãe tava preocupada, como é que ia ser? Eu falei, a sua filha vence barreiras desde quando ela nasceu. E a Exatamente. sua filha vai na quadra, eu vejo ela jogar na quadra com meninos, e quando ela joga a bola e passam a respeitar, eu falei, então, a sua filha já vence, a vida inteira ela tá vencendo. E o Guarani, esse teste no Guarani, eu tenho certeza que ela vai passar. E eu começando a falar ali, porque ela não abre a boca, né, Jorge? A Sofia não abre a boca. Ela vence calada, assim. Ela chega, joga, tudo com o talento dela. Eu falei, a sua filha tem um caráter assim, uma grandeza, e ela começou a chorar. Aí na hora eu parei, eu falei assim, cara, olha, nós com 2 meses de escola de futebol, Uhum. nós já estamos conseguindo dar uma oportunidade para uma menina e o que ela nunca teve, dela realizar o sonho. Então é algo assim Vai além que do futebol, vai né? muito além do Muito, futebol. muito. E eu até postei esses dias lá no nosso Instagram que nós não vendemos sonhos, nós sonhamos juntos. Com certeza. Então, por isso que nos conectou, porque você também não vende sonho, você sonha junto e você Uhum. realiza junto com essas crianças, adolescentes. Mas muito obrigado mais uma vez e que nós possamos cada vez mais estar nessa crescente, né, Jorge? É. Cada vez mais trazendo pessoas assim. Vai Nossa ser difícil, promessa né? tá sendo cumprida, Vai ser né? difícil nos próximos episódios aí manter essa régua. Mas obrigado, que Deus te abençoe, que possa te levar em paz e segurança agora nesse retorno para os Estados Unidos. E tamo junto, precisar da gente, pode contar com a gente aí. Amém. Tamo junto sempre. Faço minhas as palavras de vocês. Contem comigo sempre. Tô muito feliz de acompanhar o trabalho de vocês. Sou orgulhosa e eu falo, ele é meu amigo. Agora eu vou falar de você também. Falar, meus amigos estão voando baixo lá em Campinas. Obrigada pela oportunidade, gente. Ô Jorge, agradece. fala com o pessoal de novo aí.
Rapaziada, mais uma vez, outra aula, não custa nada, é só apertar o sininho, se inscrever no canal, dar um curtir lá, ajuda. Ajuda a gente que temos ajudado bastante eles, né? Com essas aulas aqui, pega papel e caneta, anota lá, aperta no sininho, tá tudo certo. Era o mínimo, né? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, Tamo tchau, junto. obrigada.